tentar entender ali se tem um match, né? Entre elenco e treinador que tá chegando. Acho que a forma de jogar do Dorival me parece ter mais peças ali à disposição, pelo menos pelo que a gente conhece do estilo, do que gosta de fazer o Dorival, um losango de meio campo, um 4-4-2 na maioria das vezes. Tem mais jogadores talvez para essa característica, não, Coutinho? Tem, acho que sim. Acho que foi uma boa escolha do Corinthians, né? Tava no mercado. E aí, assim, claro, ele não foi bem na seleção brasileira, mas é um trabalho em meio a tantos na carreira. Se a gente pega os trabalhos recentes do Dorival em clubes, são ótimos trabalhos, né? Ceará, Flamengo e São Paulo, em todos eles ele pegou o time numa situação bem complicada, conseguiu identificar rapidamente os problemas da equipe, melhorou, foi campeão ou conquistou algo importante, né? No caso do Ceará não deu tempo dele ser campeão, mas ele classificou o time para a segunda fase da Sul-Americana com uma ótima campanha, vitória na altitude e tudo. E um outro ponto que prova o quanto o trabalho era bom. Assim que o Dorival saiu desses clubes, as equipes caíram de produção, né? O Flamengo, por exemplo, fez em 2023 péssimo. O Ceará foi rebaixado em 2022. O São Paulo demorou muito a se recuperar também, até pela forma abrupta como ele saiu do comando e o Carpini acabou assumindo. Mas em relação ao elenco do Corinthians, acho que sim, sempre foi um treinador que, na maioria dos trabalhos, montou equipes que gostavam da posse de bola, né, que preenchiam bem o setor de meio campo. Às vezes, como você citou, no 4-4-2 losango, às vezes no 4-2-3-1, tendo um jogador de lado de campo que não fosse um ponta, especificamente, né? No São Paulo isso acontecia com o Rodrigo Nestor. Era um jogador que jogava aberto pela esquerda e centralizava. No Ceará isso acontecia com o Lima, que hoje está no Fluminense. Jogava por um dos lados e centralizava para ajudar o meio campo, formar um quarteto de meio. Então acho que é uma boa solução, sim. Um treinador que tem o costume de conseguir blindar o elenco dos problemas externos, né, do clube e até pacificar ambientes que estão conturbados. Acho que o Corinthians fez a melhor opção possível no mercado para mim hoje. E aí a gente fala, quando falava do Tite, né, Betão, falava muito da questão de não ter exatamente pontas, né? O Corinthians tem ali o Thales Magno, que pode fazer a função, tem velocidade, mas não é um elenco com essas características. E jogava com a família Dias num outro esquema lá com os seus, nesse momento com 3 atacantes sem meia, né? Porque o Garro não está à disposição, o Coronado jogou poucos minutos nesses jogos, ontem jogou alguns minutos ali no final da partida. Pelo que tem à disposição, a gente imagina o Dorival se adaptando ao que ele tem de melhor, porque não pode, em termos de qualidade, é um elenco que oferece muitas opções. Exatamente, acho que eu também concordo com vocês, eu vejo o elenco e os jogadores mais preparados para o primeiro time com características que eu vejo casando com o Dorival, que tem essa ideia de preenchimento de meio campo, dupla de ataque, uma transição às vezes com uma bola direta, também com a construção vindo de trás. Eu não sei se no caso, acho que seria importantíssimo para o Corinthians e para o Dorival recuperar o futebol do Coronado. Sim. Porque o Dorival gosta de contar com esse camisa 10, esse seria a ponta desse losango aí, mais próximo dos atacantes. E o Galo é muito bom, e quando você perde o Galo, o Corinthians fica com um sério problema de criação. Não sei se na mão do Dorival, por exemplo, o Carrijo pode ser um jogador melhor utilizado para numa função dessa, aproximar ele mais, ele que era quase um ponta direita, né? Mais novo, Na carreira inteira, mais de frente, se ele pode às vezes quebrar um galho mais, porque já mostrou que o Ramon usava o Bidon. O Bidon é um volante de qualidade, mas que pelo menos não resolveu até então, quando colocado na vaga para substituir o Garro. O Corinthians não cria nada, é muito difícil. E a gente já viu o próprio Memphis na saída do Ramon, dizendo, né, que se sente muito isolado, se sente sozinho, tem que se sacrificar, ficar longe do gol. Acho que o Dorival é o cara ideal, porque ele pega esse cenário e eu acho que o Dorival rapidamente consegue resolver. Lembro que o Flamengo, em 10 jogos, o Flamengo já era um time competitivo e já jogava na cara do Dorival. Então, acho que também, desde sempre achei o nome certo, mas entendi que o Tite no mercado era complicado o Corinthians não ir, né? O Corinthians acabou ficando no risco de repente, depois de voltar essa ideia pro Dorival, porque o nosso Zé Dia, que também é pressionado, se mantém ali, porque os São Paulinos estavam loucos com a possibilidade do Dorival estar no mercado e pegar uma derrota do Zé Dia ali, a pressão era grande. Quando o Dorival assume o São Paulo, acontece o contrário, né? O Corinthians pensou primeiro no Dorival, sim, demorou aí, o São Paulo foi, pegou e ficou campeão da Copa do Mundo. Todo mundo tem até um programa, não lembro qual foi o programa que o Casares estava, o Casares disse que viu o Corinthians moscar
e falou, opa, o Dorival tá aí, ele foi direto pra lá. Disse que ligou pro Dorival, me recebe amanhã, pegou um avião, enquanto o Corinthians estava meio que de longe, tentando, ele foi até a casa do Dorival e fechou com o Dorival. Isso foi importantíssimo para o São Paulo, né, em 2023, campeão da Copa do Brasil. Agora, Zé, ontem a gente falava sobre isso aqui no Tá Na Área, analisando o resultado do Corinthians, né, em casa, importante vitória ali, pensando em classificação na Sul-Americana. Tem um ponto, claro, que utilizou os titulares, a gente pode falar sobre essa questão de desgaste físico, que é uma situação importante para esse jogo de domingo, mas olhando para elenco, pensando ainda na chegada do Dorival, né, de como recuperar esse elenco que vinha tendo dificuldade na temporada, justamente dessa posição, desse camisa 10, desse meia, desse cara capaz, né, de construir a parte ofensiva do time. E até brinquei ontem porque o Orlando optou pelos 3 atacantes, né, o Yuri, o Memphis e o Romero, e não sei se era uma escolha tática dele, uma opção, né, daquilo que ele entende ser o melhor dentro do que ele acredita no futebol, ou se era uma questão de falta de opção mesmo, né, porque o Coronado estava voltando de lesão, era uma opção ontem, jogou poucos minutos, a gente não sabe em que condições, mas enfim, não tem essa peça, né, é o Garro, talvez o Coronado, se tiver condições de entrar em campo, e não tem outro jogador com essas características, né? Exatamente. E também uma coisa que a gente tem que falar em relação ao Orlando Ribeiro é que ele procurou mexer o mínimo possível da estrutura na comparação com a reta final do trabalho do Ramon Dias, né? O Ramon, e essa foi uma das críticas que ele estava sofrendo internamente, estava insistindo nessa escalação com 3 atacantes, né? Desfazendo a dupla de ataque, né? Memphis e Yuri Alberto, que foi talvez o grande case de sucesso, né? Da dupla Ramon e Emiliano no comando do Corinthians. E o Orlando mexeu muito pouco na estrutura, né? E o Coronado ficou um bom tempo parado, então também não tinha, ainda mais no jogo como foi o de ontem, né, na Neoquímica Arena, um jogo muito físico contra o Racing, e também com muita chuva, acho que vocês podem ver, né, o quanto caiu de água na zona leste de São Paulo na noite de quinta-feira. Então o Coronado seria até um jogo de certo risco